Olá, saudações, meus caros alunos, todos aqueles que me acompanham. Um grande abraço a todos. Eu estou aqui novamente com mais um vídeo relacionado a temas históricos, a temas filosóficos, teológicos e de conhecimentos gerais também. Tudo isso para contribuir com a educação, com a aprendizagem e lembrando que em sala de aula nós aprofundaremos os temas. Todos os temas aqui abordados são apenas sugestões de títulos para que vocês pesquisem. A partir das pesquisas nós vamos retomar tudo isso em sala de aula de uma maneira mais dinâmica e mais aprofundada. Hoje eu irei falar sobre alguns teóricos do absolutismo. Irei falar brevemente sobre a formação das monarquias absolutistas, o absolutismo monárquico, e como esse período foi importante para o desenvolvimento e a mudança do cenário mundial, desencadeando até os nossos dias. Bem, para início de conversa, o que é o absolutismo? O absolutismo foi um regime político onde o monarca, o rei, ele passou a ter concentração ou grande concentração de poderes em suas mãos. Ele passou a ter o poder de criar leis, de fiscalizar o cumprimento das leis, de punir, tinha também o poder econômico, cobrar impostos, criar impostos, enfim. A monarquia absolutista foi um período em que o monarca, o rei, ele tinha todos os poderes em suas mãos, só que ele estava acima de tudo isso. Os poderes, as leis, enfim, tudo isso servia para o cidadão, para as pessoas, mas o rei estava em um outro patamar, estava no patamar elevado, onde ele era o senhor absoluto. E como começou então esse período de monarquias absolutistas? É bom lembrarmos, dentro da história, o passado para compreendermos o que nós estamos falando. Ali na Idade Média, ali com a crise do feudalismo, do sistema feudal, a ausência de um regime ali que pudesse centralizar, organizar a vida da sociedade, então o absolutismo, os reis, eles passam a ser os grandes personagens. E o que levou então e o que desencadeou ao período do absolutismo? Uma série de acontecimentos lá do início da idade do século XIV, com o renascimento cultural, o renascimento científico, o renascimento econômico, logo depois a reforma protestante. Todos esses acontecimentos, eles transformaram o mundo da época. As navegações, onde os comerciantes, o comércio do mercantilismo, eles então passam a ter contato com outros povos, troca de cultura, troca de informação, troca de conhecimento, a grande revolução científica com descobertas de técnicas de navegação, com descoberta de técnicas da medicina, e mais a reforma protestante, que veio mudar o cenário mundial, a perda do poder, do prestígio político da igreja, do Papa. Tudo isso veio fortalecer a figura do rei, do monarca. Então o absolutismo representa o poder absoluto de determinada pessoa sobre o seu território e sobre o seu povo. As monarquias absolutistas, elas tiveram o seu auge entre o século XV e o século XVIII. Portugal, por exemplo, passou a se tornar uma monarquia absolutista a partir da centralização do poder em uma revolução que aconteceu em 1385, a Revolução de Avis. A revolução, então, levou à ascensão de João I ao trono português, e isso foi importante, isso foi crucial para a independência e a estabilidade de Portugal, que estava em risco de ser anexada ao Reino de Castela, o que viria a ser a Espanha.
Já a Espanha se unificou a partir da conquista de Granada em 1492, onde ela expulsou o último reduto dos muçulmanos ali sobre o seu território e unificou a Espanha, fortalecendo a monarquia e, consequentemente, o absolutismo real. A França, ela centralizou o poder a partir da Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, onde ela conseguiu expulsar os ingleses de quase todo o território, o que também fortaleceu o poder central da França, dando origem também à monarquia absolutista francesa. Já a Inglaterra, o poder foi centralizado e se transformou em uma monarquia absolutista a partir da Guerra das Rosas, que aconteceu entre 1455 a 1485. A Guerra das Rosas foi uma série de conflitos armados que ocorreram na Inglaterra, envolvendo a disputa pelo poder entre duas famílias que se entendiam como os legítimos representantes do trono inglês, que eram os Lancaster e os York. Então, esses dois ramos da realeza se achavam no direito de assumir o trono inglês. Henrique Tudor, membro dos Lancaster, ele chegou então ao poder na Inglaterra no final dessa guerra, da disputa pelo poder. Henrique Tudor, então, ele chega ao trono e, para consolidar o seu reino, ele se casa com Isabel de York, ou seja, fazendo aliança com famílias rival para dar estabilidade ao seu reino. E isso consolidou também o absolutismo na Inglaterra. Como o absolutismo então se desenvolveu e se apoiou, né, para defender, para manter o regime absolutista? Vamos falar então sobre alguns teóricos, alguns pensadores, alguns intelectuais da época que foram fundamentais para dar credibilidade para as monarquias, ou seja, para justificar as monarquias absolutistas. O primeiro deles é Nicolau Maquiavel, que viveu entre 1469 a 1527. Foi um intelectual, um importante pensador da época, que os seus ensinos, os seus princípios, até hoje são estudados. Maquiavel, então, ele escreve sua obra mais famosa, O Príncipe, onde ele critica a fragmentação política e defende que o príncipe deve ser capaz de usar todos os meios necessários para se manter no poder. Por exemplo, algumas das frases que ele usava: a força é justa quando necessária. É melhor ser temido do que ser amado, senão se pode ser ambos. Ele, então, defendendo a sua ideia da monarquia, do absolutismo, foi utilizado por Henrique VIII da Inglaterra, que não hesitou em usar a manipulação e medidas drásticas para consolidar o seu poder e garantir a estabilidade política, como a separação da Igreja da Inglaterra. Então, Henrique VIII, utilizando a máxima de Maquiavel, que os fins justificam os meios, ele lança a mão de tudo que for preciso para se manter no poder. Um outro pensador que serviu de base para o absolutismo foi Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 a 1679. Ele foi o autor de uma obra muito conhecida até hoje, Leviatã, onde ele defende a necessidade de um governo forte para manter a ordem social. Então, no livro Leviatã, ele vai dizer que a sociedade, as pessoas devem abrir mão das suas opiniões, dos seus direitos, para se curvar diante de um soberano. E o soberano, então, seria responsável pela organização e para que a sociedade pudesse viver pacificamente. Então, Thomas Hobbes desenvolve
o conceito do estado absoluto com a superação do estado de natureza, ou seja, a criação de um contrato social cujo soberano seria o titular e o comandante para conduzir as sociedades humanas para um período de paz. Então, para superar o estado de natureza, onde o maior inimigo do homem é o próprio homem, ou seja, o homem é o lobo do homem, o estabelecimento de um contrato social entre os homens, cedendo sua liberdade em troca de proteção, justificando então a existência de um governo forte e centralizador. As ideias de Thomas Hobbes foram seguidas, foram colocadas em práticas pelo rei, pelo monarca, pelo absolutista Filipe II da Espanha, que buscou consolidar o poder real e manter a ordem social em um império vasto e diversificado, frequentemente usando força militar para suprimir rebeliões. Um outro teórico que fundamentou e que justificou o uso da força e do poder pelos soberanos, pelos monarcas, foi Jacques Bossuet, que viveu entre 1627 a 1704. Olha só que interessante, Bossuet escreveu um livro chamado Política Tirada da Sagrada Escritura. Nessa obra, ele afirma que os monarcas eles eram escolhidos por Deus e, portanto, seu poder não podia ser questionado. Não se devia questionar o rei, porque ele era o representante de Deus na terra. A essa teoria, então, podemos chamar de teoria do direito divino dos reis, ou seja, é o direito divino que os reis chegarem ao poder devem ser respeitados por todos e não questionados. Então, o direito divino fundamentava a legitimidade do poder do rei, ficando quase que infalível. Desobedecer à autoridade do rei era considerado pecado mortal, ou seja, o rei poderia fazer o que quisesse, ele não tinha limites, mas ele era aprovado por Deus para cometer até as barbáries. Era isso que a obra de Bossuet ensinava. Sua teoria, a teoria do direito divino, ela foi utilizada, ela foi justificada por Luís XIV da França. O rei Sol, Luís XIV, ele se achava tão magnífico, tão brilhante, que ele era o sol da França, o sol da nação. Então, Luís XIV, ele centralizou o poder e promoveu a ideia de que sua autoridade era dada por Deus, governando como um forte, estabelecendo controle absoluto sobre o Estado. Então, alguns monarcas ali do absolutismo, eles então justificavam o uso da força, o uso da fé e o uso do poderio bélico, econômico, através de alguns teóricos que eles utilizavam para justificar o seu reinado, justificar até mesmo as suas barbáries. Até hoje, esses pensadores são estudados. Hoje nós não temos quase mais monarquias, uma grande parte das nações do mundo são democráticas, outras não. No entanto, os grandes líderes mundiais até hoje utilizam o pensamento de Maquiavel, de Thomas Hobbes, de Bossuet, para justificarem os seus governos e até mesmo para justificar o uso da força, a ilegitimidade das ações governamentais para a sua sociedade. Ou seja, usar o nome de Deus, usar a força, usar de forma ilegítima o seu poder, é uma prática até hoje usada por grandes partes dos políticos, até mesmo nas democracias. Muitos deles se dizem democratas, mas utilizam as mesmas técnicas dos teóricos do absolutismo, que Deus os colocou no poder, que o uso da força muitas vezes é necessário, a perseguição aos inimigos, enfim, tudo isso que lá
há muitos séculos atrás foi pensado, foi escrito, é utilizado como prática até hoje. Meus caros, um grande abraço a todos, é um prazer falar com vocês. Brevemente eu estarei com mais vídeos aqui relacionados a temas importantes do conhecimento. Um abraço a todos e até a próxima.